Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Mensagem presente na revista Reformador de abril, página 1965, página 74. Igualmente republicado no livro Bênçãos de Paz, capítulo 10. O versículo: se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Mensagem intitulada Em Equipe. Na edificação espírita cristã, auxiliemos cada companheiro a perceber o valor do esforço que se lhe atribui. Nunca será demais repetir que todos, encarnados e desencarnados, atendendo aos interesses da própria evolução, na obra da doutrina espírita, funcionamos em equipe, visando ao enfim a consolidação do bem geral. Cada tarefeiro é situado no lugar certo para a cooperação exata. Esse retém a palavra vibrante. Aquele conserva com mais segurança o senso da direção. Outro escreve de modo convincente. Outro ainda, com mais propriedade, fornece energia curadora. Há quem se responsabilize pela escola, pelo conforto moral, pela assistência aos necessitados, pela enfermagem da alma. Todo o trabalho a fazer, quanto ocorre a cada peça de determinado engenho, é de suma importância. Em razão disso, não existem privilégios ou distinções na construção da espiritualidade superior. O colaborador requisitado a produção de fenômenos espetaculares ou os efeitos brilhantes da inteligência não é maior que o obreiro encarregado de lenir, aliviar feridas ou suprimir aflições na retaguarda. O apóstolo Paulo, em se reportando ao assunto, articulou esta feliz expressão: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não substituem os ouvidos, e nem as mãos tomam para si os deveres dos pés. Contudo, trabalham todos, interligados, em proveito da personalidade real. Aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos, quanto possível, a nossa capacidade de servir, reconhecendo sempre que a seara do bem pertence ao Senhor. Breve comentário. Em todas as esferas, em todas as formas de organização, seja locais de trabalho, seja no lar, seja igualmente na casa espírita ou em qualquer outra instituição, percebemos que tudo requer o concurso e a participação de todos. Só que como nós estamos ainda com o nosso mundo íntimo adoecido, com os corações ainda algemados no orgulho, acorrentados à vaidade, por vezes criamos e
produzimos expectações e igualmente estimamos posições melhores, desenvolturas melhores, não apenas no nosso dia a dia, mas igualmente na colaboração em todos os setores da organização da vida. Até então, estimar, desejar e se esforçar para desenvolver tais recursos, até então isso não é nenhum problema. Onde se inicia o que não faz parte da representação divina. A representação divina, seja onde estivermos, em que situação estivermos, temos que perceber a manifestação divina em todos os setores da vida. E todos os setores da vida demandam cooperação. É difícil compreender esse detalhe, mas se pararmos para observar o ato de estarmos interagindo no corpo físico, nesse uniforme de trabalho, com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, há uma necessidade que assim o seja, e cada setor do corpo físico possui uma necessidade, uma capacidade de trabalhar e de se esforçar para exprimir as potencialidades do espírito ao manifestar-se no corpo físico. Então, igualmente, em todos os setores, e isso era natural, surgia essa dúvida no cristianismo nascente, todos queriam compreender como tudo seria organizado, uma vez que, observando no passado como o farisaísmo se organizava, estimavam que existisse uma organização, e aquele que está mais acima é o mais venerado da organização, é o mais respeitado da organização e é o que melhor responde e atua da melhor forma possível para a organização. Só que isso não é verdade. Todos, sem exceção, são colaboradores copartícipes. E especificamente, quando Emmanuel inicia o parágrafo afirmando na construção, ou seja, na edificação espírita cristã, auxiliemos cada companheiro a perceber o valor do esforço que se lhe atribui. Então, diversas pessoas possuem sim o seu devido valor, na devida atribuição que está exercendo. Eu me recordo de uma passagem de Chico Xavier muito intrigante. Eu não vou me recordar agora aqui qual livro, mas enfim, fica a dica da passagem. Depois a gente retorna a citar a fonte. Não sei se são em Lindos Casos de Chico Xavier, não me recordo agora. Mas é uma passagem muito interessante de Chico Xavier, onde Chico estava numa certa reunião, onde a reunião iria se iniciar, e tinham diversas pessoas na plateia, e de repente ele vê Emmanuel entrando. Com a visão dele mediúnica, ele observa Emmanuel entrando. Antes de Emmanuel falar e ir em direção a ele, Emmanuel vai lá no fundo e beija a cabeça de uma senhora e retorna. Depois outro espírito que participou da reunião foi lá também, fez a sua reverência àquela senhora e retornou à mesa. E Chico ficou curioso, no mínimo, minimamente curioso. E mentalmente acaba fazendo essa pergunta a Emmanuel: quem será essa irmã que está na plateia? E Emmanuel deixa claramente: a irmã que está na plateia é a senhora que sempre limpa todas as cadeiras e limpa aqui o chão. Mas ela faz isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanta veneração. Ela contribui dessa maneira com tanto coração, com tanto amor, que ela é a representação máxima de amor e carinho neste atual ambiente. Então, é uma lição importante esse exemplo para todos nós, porque acreditamos que a posição é que é importante, e não o quanto você está se doando em amor, em desvelo, em zelo, em carinho, ou seja, manifestando toda a sua alma, com todo o seu empenho, a toda e qualquer atribuição que nos é apontada, né?
E aí então reconhece-se o verdadeiro valor desse esforço, porque esse esforço está sendo feito com o máximo das potencialidades de amor e carinho que aquela alma ali consegue exercer. E isso é algo fantástico. Então, é óbvio que Emmanuel tenta fazer o possível para apresentar esse conceito de uma maneira muito delicada. Então, ele deixa bem claro, nunca será demais repetir que todos, sem exceção, encarnados e desencarnados, atendendo aos interesses da própria evolução na obra da doutrina espírita, funcionamos em equipe, visando a um fim, a consolidação do bem geral. Então é óbvio que a participação de uma pessoa que está limpando de repente o chão, mas ela faz com tanto carinho, com tanto amor, que ela ajuda a impregnar o ambiente igualmente com o contributo dela de amor e de carinho, com a consolidação do bem geral. Porque ela não está fazendo para ela simplesmente, ela igualmente está manifestando: eu quero fazer o melhor possível para que todos recebam esse bem que eu estou podendo proporcionar. Então é belo demais quando vamos observar que não tem a ver com a posição. Se fosse pela posição, estaria todos nós restritos, condicionados, cercados, impossibilitados de servir na potencialidade que Deus estima de cada um de nós. Mas não é assim que funciona. Deus já disponibilizou todos os mecanismos e potencialidades em cada um de nós. Sinta a vida de forma diferente, vibre no bem, haja no bem, pense no bem, deseje realmente amanhã ou hoje ser uma pessoa que atua melhor no bem do que ontem e amanhã melhor ainda. Então precisamos compreender que toda e qualquer manifestação do bem que pertence ao Senhor, pertence à manifestação diretamente do Cristo, ela aguarda a nossa percepção e a nossa compreensão que tudo funciona através de cooperação. Então cada tarefeiro é situado no lugar certo para a cooperação exata. Então existem pessoas com facilidade para falar em público. Existem pessoas com facilidade, com ótimo senso de gestão e direção. Existem pessoas que adoram escrever e escrevem com muita propriedade. E esses patrimônios da alma não são à toa. São direcionados pela divindade para que assim possamos atuar. Isso não quer dizer que na próxima encarnação nos será ofertado esses mesmos recursos. Alguns podem ser suprimidos para poder desenvolvermos outros. Estamos num local de educação, onde quem governa a nossa educação é Deus, o Pai de todos nós. Então, igualmente, sabe-se de médiuns que fornecem energias curadoras. Por vezes não cura uma grande moléstia, não cura uma grande doença impossível de ser curada, mas auxilia no soerguimento e na suportação de uma certa dor, de uma certa dificuldade. Tira completamente, por vezes, situações adversas da manifestação mental desequilibrada que aquele mesmo ser gerou, e às vezes numa cabine de passe, tudo isso se esvai, é dissolvidos nas vibrações amorosas de Jesus. Então há quem se responsabilize pela escola. Estamos num local, estamos numa república, alguém tem que se responsabilizar pela escola. Mas igualmente existe aquela pessoa que está ali apta a auxiliar com conforto moral, o atendimento fraterno. Igualmente com relação à assistência aos necessitados, através de distribuição de recursos, seja eles materiais ou não materiais, no que se refere à enfermagem da alma. Então todo o trabalho a fazer, quanto ocorre a cada peça de determinado engenho, é de suma importância. Não há como funcionar não apenas uma casa espírita, mas nenhum tipo de instituição ou atividade sem a coparticipação de muitas pessoas.
Sempre que estamos lutando contra essa forma natural que tudo ocorre, estamos contrariando recursos básicos divinos. Ao observar a natureza, vamos observar uma árvore. A árvore precisa do fluido gasoso, chamado atmosfera. Igualmente precisa do solo. Igualmente precisa dos micro-organismos, que são os fungos, que coparticipam do processo da absorção dos nutrientes que a árvore demanda através da raiz, dos seus recursos de sais minerais. Então precisamos compreender que tudo na manifestação divina é por cooperação. A nossa própria digestão, o nosso próprio funcionamento do nosso organismo físico. Estamos em cooperação com micro-organismos. Se retirássemos todos os micro-organismos do mundo, todos os micro-organismos mesmo, não existiria vida, nem vegetal, nem vida animal. Então, o nosso próprio intestino possui uma flora. Que flora é essa? Não é de flores. Uma flora bacteriana. Temos ali uma flora de micro-organismo que auxilia a digestão final dos nutrientes que o nosso sangue precisa absorver para alimentar todas as células do nosso corpo. Então, temos que compreender que mesmo nesse detalhe mais delicado, que é o básico do funcionamento desse uniforme de trabalho chamado corpo físico, ele demanda de micro-organismos. O processo é de cooperação. Mas meu organismo produz insulina para quebrar moléculas de açúcar, que reage com moléculas de açúcar, e eu participo da minha digestão. Sim, o seu corpo físico secreta uma série de substâncias químicas para isso, mas igualmente precisa dos micro-organismos para estar realmente atuando em conformidade para absorvermos os nutrientes necessários. O mesmo com relação a todos os micro-organismos que vivenciam conosco em simbiose, em perfeita harmonia, ou seja, em equilíbrio. Eles precisam desse corpo físico para poder estarem vivos e nós precisamos deles para estarmos vivos, ou seja, com o corpo físico funcionando adequadamente. Então, vamos observar que em tudo na existência, na manifestação divina, existe a atividade de cooperação. Então é claro que Paulo, ao afirmar, nós não sabemos a carta original que gerou essas dúvidas, mas com a resposta de Paulo, deixa indícios de que havia dúvidas sobre isso. Como que o cristianismo, sendo iniciado, ele iria realmente ser estruturado? Quem seria maior que quem? Aquele que seria maior seria encarregado de quais condições, de quais recursos? E como Paulo já deixou claro, a manifestação divina, seja em qualquer núcleo religioso, para o desenvolvimento das almas, ou seja, para o desenvolvimento espiritual com relação ao amor e à sabedoria, esses empreendimentos são patrocinados pelo Cristo. Não pertence a nós. Então nós temos que entender como Cristo gostaria que ele se manifestasse. E Paulo deixa claro nessa carta a opinião do Cristo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, cada um precisa desempenhar um papel diferente, para que todos, interligados, em proveito da personalidade real, é o que funciona para a gente com relação ao exemplo do corpo físico. A manifestação dos olhos, dos ouvidos, das mãos, todos esses sentidos coordenados, interligados, funcionam perfeitamente em proveito do quê? Para que o espírito possa manifestar a real personalidade que ele tem. Então aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos. Então aprimorar é melhorar. Precisamos aprender, existe uma escala infinita da prática ao bem. Então precisamos fazer um esforço para perceber o que eu tenho que melhorar, hein? O que eu tenho que melhorar? Ele deixa claro quanto possível, o quanto seja possível,
Ou seja, está limitado ao seu momento de consciência. Mas vamos buscar esse melhorar o quê? A nossa capacidade de servir. Aqui não é servir de má vontade. Aqui não é servir chateado, contrariado. Aqui é servir feliz, servir realmente empolgado. Poxa, olha aqui, eu estou podendo colaborar dessa maneira. Seja no lar, seja no local de trabalho. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder manifestar e participar da manifestação de vida. E que eu possa contribuir cada vez mais. Por quê? Porque temos que reconhecer sempre que a seara do bem, ou seja, essa plantação, essa forma de implantar, né? Semear, ou seja, essa seara de semear o bem em cada um dos corações, pertence a Deus. Igualmente ao Cristo, que é o Deus conosco, que é a manifestação divina conosco, em proximidade. Não está distante, se apresentou através da personalidade de Jesus de Nazaré e deixou claro, usando as palavras do Cristo, se eu, que sou o Cristo, estou me utilizando de 12 discípulos para implantar a boa nova na terra, por que vocês não querem serem copartícipes, trazer todos para a participação em harmonia, de convivência, uns com os outros, para atuar na implantação do bem em todos os momentos? Então, é um desafio. É um desafio. Foi um desafio para Paulo. Foi um desafio para Simão Pedro. O cristianismo nascente foi muito complexo. Porque é muito raro abandonarmos os nossos pontos de vista e pensar, afinal de contas, como seria o ponto de vista do Cristo em relação a esse assunto? Como seria a manifestação divina para com esses objetivos traçados da implantação da verdade com relação à vida espiritual? O que se espera de cada um de nós, seja na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa, em que será preciosíssimo a participação do nosso coração agindo, pensando e vibrando no bem continuamente. Então precisamos realmente mudar a nossa filosofia de vida, a nossa forma de pensar e sentir a vida. O tudo bom e nada presta não dá certo, não funciona. Apenas reclamação inútil não funciona. Precisamos nos esforçar, nos empenhar cada vez mais para transformarmos a nossa capacidade de agir no bem. Então precisamos pedir em nossas preces, Senhor, eu peço caminhos para que eu possa transformar o meu mundo íntimo. Meu mundo íntimo está ainda repleto de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Senhor, eu quero buscar como aprender e, acima de tudo, reconhecendo que eu não sei, eu quero aprender como melhor fazer o bem, como melhor agir no bem. Todas as vezes que eu acho que eu estou agindo no bem, eu estou ofendendo, eu estou humilhando. E essa é a realidade. Nós não sabemos agir no bem. E precisamos aprender. E igualmente precisamos bater a porta e pedir tarefas ao Pai para sermos copartícipes nesse processo, mas segundo não o nosso ponto de vista. Pedir trabalho é pedir trabalho como aquele que serve e que deseja executar o serviço segundo as ordens que são executadas e não segundo a nossa forma de enxergar a vida. Então precisamos desenvolver essas potencialidades em equipe. Em equipe. Não desenvolvemos fé para nossa individualidade. Desenvolvemos fé para estimularmos a fé em outros. Não desenvolvemos a paciência para suportarmos as diversidades do mundo, mas desenvolvemos a paciência para que melhor possamos servir aos outros. Todos os recursos morais que estamos sempre buscando implantar e desenvolver a nós mesmos, em verdade, é para atuarmos melhor uns para com os outros.
É esse o grande desafio que Jesus aguarda de cada um de nós. É esse o grande convite na Boa Nova. Vamos buscar viver sobre esses novos paradigmas. São os paradigmas da Boa Nova, do Evangelho. Como Jesus exemplificou para todos nós.